Agora sim, muito bem-vindo ao escritor Fernando Moraes, responsável pela principal notícia do dia. Bem-vindo, Fernando, tudo bem? Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Alegria estar aqui do 247. Fernando, vamos começar. Bom, estamos aqui, eu, Leonardo Atucho, Andréa Truz, Marcelo Auler, seus amigos. Mas fala para a gente sobre esse furo histórico, né, que você está trazendo, 50 anos de monitoramento do presidente Lula pelos Estados Unidos. A gente até dizia que não chega a ser propriamente uma surpresa, né? Que, obviamente, o Império monitora as lideranças do mundo inteiro. Mas é um monitoramento bastante minucioso, vamos dizer assim. Conta para a gente, Fernando, por favor. Olha, uma alegria muito grande conseguir desenterrar esse material, mas é um exemplo não de talento, mas de paciência. Exemplo de paciência, eu estou atrás desse material desde antes da prisão do presidente, desde 2017. Foi aí que eu antenei para o assunto, quando eu fui entrevistar o Assange, o Julian Assange, que estava exilado na Embaixada do Equador em Londres. E ali eu passei a tarde com ele, entrevistando e tal, para o falecido Nocaute, e aquilo ali me seduziu. Seduziu, sabe, o fato de que um cara como ele conseguisse expor publicamente segredos de Estado norte-americanos. Tudo bem, ele não era um solitário, não era um trabalhador sozinho, não, ele tinha uma equipe importante, mas ainda assim, a importância do que ele revelou, dos segredos norte-americanos que ele revelou, inclusive segredos que diziam respeito a nós aqui, a Petrobras, ao seu Michel Temer, a escutas da presidente Dilma. Então, mas, na verdade, o universo que o Assange revelou é infinitamente maior do que um país ou outro. E aquilo me deixou muito antenado. Por quê? Porque eu já estava fazendo o livro do presidente Lula. E aí me bateu na cabeça. O que será que existe sobre ele nos órgãos de inteligência americanos? E aí comecei a descobrir como é que eu faria, inclusive com gente ligada ao Assange, como é que eu faria para ter acesso formalmente, legalmente. Não queria, se eu pudesse, eu hackeava, mas legalmente, o que a legislação americana permitia que eu fizesse para obter informações secretas sobre alguém? Primeira coisa é que eu não podia pedir por alguém. Eu teria que ter uma procuração. Eu não posso chegar lá hoje e dizer: olha, eu quero saber o que vocês têm aí do Atushi, sabe? Não. Você tem que ter uma procuração do Atushi e tal. E aí na verdade, eu nem sabia exatamente em que porta bater. Até que eu descobri que os Estados Unidos têm 16 agências de segurança, todas com o mesmo grau de importância administrativa, de poder, que tem a CIA, que tem a FBI, que tem a NSA. 16.
Se você falar, olha, entrar com minhoca pode nos Estados Unidos, é capaz de ter uma agência especializada em estabelecer padrões para as pessoas poderem ou não entrar com minhoca. E eu descobri que tem 16 agências. E, por via das dúvidas, mineiro, eu achei que o melhor era pedir todas. Ainda que isso fosse demorar mais tempo, e ainda que isso fosse permitir a eles dizer o seguinte: não tem quase nada aqui do que você está pedindo. Mas eu achei melhor, mais seguro, pedir todas. E o que eu fiz? Eu, numa das visitas que eu fiz ao presidente na prisão, em Curitiba, eu consegui. Levou a procuração. Levou a procuração. Peguei a procuração. Eu não levei. Eu pedi que ele assinasse 16 pedaços de papel. E saí, trouxe aqui para São Paulo. Em branco? Em branco? Segundo, em branco? Ele assinou em branco? Em branco, em branco. Em branco. E... Isso é que é confiança. Só depois que eu me dei conta disso. Muito tempo depois, quando eu já tinha mandado esse material para os Estados Unidos, eu falei, pensando bem, o presidente me deu papel em branco, podia assinar, botar ali o que eu quisesse. E aí eu consegui um pesquisador especializado nessa área, na área de segurança nos Estados Unidos. A Companhia das Letras, a editora, contratou esse senhor para fazer a varredura, e isso levou 6 anos, porque quando eles dizem não, eles têm que provar que não tem, porque senão é crime. Negar a existência de uma informação é crime. E se eles dizem sim, eles são obrigados a ceder esse material. Então, eles empurravam com a barriga, e isso durou algum tempo, até que eu soube que, além do pesquisador, que eu precisaria ter um advogado, um escritório de advocacia norte-americano ou britânico. Eu não sabia que britânicos podem exercer advocacia nos Estados Unidos, e para poder operar para mim a retirada dos documentos. E aí eu descobri, por casualidade, não tanto por casualidade, eu nasci em Minas Gerais, e eu descobri que um grande escritório britânico estava processando a Vale do Rio Doce pelos crimes de Mariana e de Brumadinho. E a Vale do Rio Doce tentou dar uma cama de gato nos advogados e transferiu a ação para Londres. Só que os caras foram atrás deles em Londres, estão processando eles em Londres. E eu comentei com alguém que eu estava precisando de um advogado para me ajudar nos Estados Unidos, e alguém falou, mas você não é de Mariana? Por que você não pega os advogados que estão trabalhando pro bono para a população de Mariana e de Brumadinho? Aí acabei chegando neles, é um grande escritório, enorme escritório de advocacia, que trabalha por grandes empresas, trabalha cobrando, como qualquer outro escritório, mas, para quem não pode pagar, eles trabalham pro bono. Eles estão trabalhando pro bono para o pessoal de Mariana e de Brumadinho, e estão trabalhando pro bono para esse pobre mineiro aqui. Então, eles tocaram, vêm tocando nos últimos meses, eles vêm tocando
o processo nos Estados Unidos para mim, e semana passada me disseram: temos uma grande notícia. Primeiro é que eles liberaram, segundo é que tem muita coisa. Fernando, mais uma vez, parabéns, né? Só para dizer que a gente está incorporando aqui o Joaquim de Carvalho também a essa entrevista, né? E curiosamente, um mineiro de Mariana, que conseguiu esse furo histórico aí. Deixa eu passar, André, Marcelo, Joaquim, quem quiser fazer alguma questão aí para o Fernando. Eu Diga, quero. Marcelo. Fernando, eu queria que você, porque pelo noticiário que eu li hoje de manhã, esse monitoramento teria começado em 1966. E eu estava aqui conversando com a Andréia, achando estranho. Em 66, o Lula não existia como figura pessoa jurídica, como pessoa política. Ele era um mero operário que ainda nem estava entrando na Village naquele ano de 66, com 3 anos de formado no SESI. Em 66, eles começaram a monitorar o Brasil ou já especificamente o Lula? Olha, uma das primeiras perguntas que me fizeram quando eu estava fazendo os pedidos iniciais era o seguinte: de quando a quando você quer os registros desse senhor? E aí eu falei, bom, eu vou pegar, não adianta pegar ele menino em Garanhuns. Eu vou pegar ele a partir do momento que ele passa a ter alguma expressão, que é quando ele se filia ao sindicato. E aí eu liguei, eu não sabia. Na hora eu tinha até, estava escrevendo um livro sobre ele, mas para não ter que ficar procurando, entrando na base de dados, eu liguei para o Moisés Seleges, que ainda não era, hoje é presidente do sindicato. Na época era diretor cultural, nós sempre fomos muito amigos, e eu liguei para ele, porque o outro estava me esperando lá nos Estados Unidos, atrás dessa informação. Eu liguei para ele e disse: não sei se você tem aí na mão quando é que o presidente se filiou ao sindicato. Ele olhou e falou, não sei o quê, de junho de 66. Falei, tá bom. Então, não significa que tenha informações ou que ele estivesse sendo monitorado desde 66. Não, eu é que pedi 66. Tanto que aconteceu uma coisa engraçada, que é o seguinte: uma das dúvidas que eu tinha quando eu estava escrevendo o primeiro volume era o seguinte: quem será que descobriu o Lula primeiro, o Partidão ou a polícia? E fui fuçar, e eu descobri o seguinte, que a polícia ficou de olho no Lula antes do Partidão cobiçá-lo, tentar recrutá-lo. E isso foi em 1974. Ou seja, a CIA não podia estar, obviamente, interessada em 66. Oi, desculpa, entrou uma ligação no celular do Fernando, já ele vai voltar. Mas muito interessante esse relato, hein, Marcelo, até agora. Pois explicou que 66 não dá, né? E o Lula vai aparecer lá para 74, ele entra para a chapa do sindicato, em 77, 78 faz a primeira greve. E aí tem uma questão aí da questão do Partidão, porque o Lula não ligava para a política. Quem ligava para a política era o irmão dele, o Frei Chico. Mas vamos só dar um boa noite aqui para o Joaquim, que ele entrou. Boa noite, Joaquim, tudo bem com você? Boa noite, Léo, Marcelo, a Andréia, o Fernando está entrando aí. Você sabe que houve o seguinte, quando vocês estão falando, acho que ele vai abordar isso, porque está no primeiro volume. O Lula, antes de 70, ele ainda não estava casado, naquele primeiro casamento dele, ele ficou viúvo no primeiro casamento. O Frei Chico, irmão dele, articulou, ele era da Vilares, o Lula,
para que ele fosse suplente, entrasse na diretoria do sindicato. Então ele entra, o Fernando Moraes, eu não me lembro, eu vi o livro, mas eu não sei se 68, 67 ou 69, quando eles estavam montando a chapa, o Frei Chico foi convidado, só que o Frei Chico trabalhava numa empresa chamada Carrasco, e essa empresa fazia carroceria de caminhonete, caminhãozinho pequeno, e só que o Frei Chico era do Partidão. O irmão dele, ele tinha lá o irmão dele, o Lula, que não era político. O Lula, ele mesmo conta, gostava de jogar futebol, era um bom jogador de futebol, trabalhava na Vilares e ia casar. E ele, então, como o Frei Chico não pôde ser diretor, porque tinha uma pessoa que era casada, e ele preferiu dar lugar para essa pessoa porque ganhava imunidade, não seria demitido. E não podia ter dois sindicalistas de uma mesma fábrica, do Carrasco, precisava ter uma outra base. Aí ele sugeriu, falou, olha, eu tenho meu irmão que trabalha na Vilares, e eu sei que a chapa não tem ninguém da Vilares. Poderia colocar alguém, e o Lula, então, entrou como suplente, só que antes, o Fernando Moraes pode contar bem descrito no livro dele, nesse primeiro volume, o Lula teve uma oposição no primeiro momento, que era a noiva dele. A noiva disse, olha, se você entrar no sindicato com esse negócio de política, porque a ditadura estava matando as pessoas, né? Prendia as pessoas. Se você entrar, não vai ter casamento. Aí eles deram um jeito de colocar o Lula como suplente, aí ele convenceu. A mulher falou, não, vou ser só suplente, não vou nem participar direito, nem nada disso. E aí foi assim que o Lula, então, entrou na vida sindical e se tornou esse grande líder político. Mas eu estou tentando até ver, porque é esse livro aqui, eu estou tentando ver exatamente qual foi o ano, mas eu sei que foi antes de 1970. E aí, quando morre a mulher do Lula, aquele erro médico, morre o filho também, grávida, o Lula ficou muito abatido. E aí, articularam dentro do sindicato para que ele fosse chamado e fosse para dentro do sindicato. Quer dizer, ele deixou de ser só fora um suplente da base, ficava ali como diretor, e ele passou a ter um papel dentro do sindicato, mas isso foi por solidariedade dos amigos, dos outros metalúrgicos. Falaram, o Lula está muito triste, então o Lula pode ficar deprimido, então vamos trazer o Lula aqui, porque ele vai ter mais atividade. Aí, quando ele ficou responsável por uma área que o Lula começa a promover campeonatos de futebol, ele começa a promover bailes lá dos metalúrgicos, no sindicato que ficam os grandes bailes, e ele passa a prestar serviço para quem não é sindicalista, para quem não é sindicalizado. Vira uma espécie de poupa-tempo, ajuda as pessoas da cidade como um todo. Isso vai ganhando, inclusive, a simpatia da população ali de São Bernardo. Isso vai influir muito depois na greve, porque tem o apoio da cidade. E aí, ele fazendo, por exemplo, lá, a mulher, a Marisa, a Letícia, o marido dela não era metalúrgico, mas ela foi para te pedir informação para conseguir pensão do INSS, porque o marido era taxista e foi assassinado. E não era metalúrgico. E aí o Lula tinha uma orientação dizendo, olha, se chegar alguma viúva, porque ele também era viúvo, na idade tal, mais ou menos assim, em vez de vocês atenderem no balcão, leva para a minha sala que eu quero atender. Então, aí eles se conheceram, essa é a história do Lula. Fernando, voltando aqui, deixa eu trazer o Fernando, gente, vamos lá. A primeira mulher foi a Maria de Lourdes Silva, e o casamento foi em maio de 69. Vamos ouvir o Fernando novamente. Fernando, obrigado aí, entrou uma ligação, você está de volta aqui com a gente. Bom, você contava então a história, e só uma questão que eu queria colocar para você, Fernando, é o seguinte, a preocupação geopolítica, né, desse monitoramento. Se o Lula é próximo da China, se o Lula é próximo do Oriente Médio, o que ele pensa disso? Qual que era o objeto, né, desse monitoramento? Explica para a gente. Olha, a impressão que dá é que já se tinha a impressão, desde o começo da arapongagem, da impressão do Brasil. Porque, por que razão um país iria arapongar um presidente da República conversando com um general brasileiro sobre petróleo para a Petrobras? Não é petróleo móvel
nem para... Não, não, não. Não existe nada mais do que uma discussão doméstica entre um presidente da República e um general tratando de petróleo. E, no entanto, isso aparece lá. Tem coisas que me chamam muito a atenção. Eles dizem, a certa altura, eles dizem que há material, fato material, sobre relações do presidente Lula com, primeiro, com a Rússia, segundo, com os países do Oriente Médio. Qual é o problema? O Brasil tem relações com 200 países, 173, para ser preciso. Então, é evidente que havia até onde se pode supor, é evidente que havia uma preocupação grande com a dimensão que o Brasil podia estar adquirindo. Outra coisa que me chamou muito a atenção, no sul da Flórida, eu sei porque eu já fiz uma matéria lá, quando eu estava escrevendo o livro dos agentes cubanos, no sul da Flórida, em Key West, existe uma gigantesca base aeronaval, gigantesca, um negócio, não sei dizer quantos campos de futebol, mas equipada, inclusive, com caça-bombardeiro. Muito bem. Dentro desse chamado Comando Sul, é o chamado Comando Sul, esse Comando Sul está ali para quê? Para vigiar o sul do hemisfério. Muito bem. Uma das informações que existe sobre o Lula vem, uma ou mais, porque nesse dado eles não colocam, vem do Comando Sul. Ou seja, informação de natureza militar. Uhum. Informação de natureza militar. Não é que eles estão querendo saber se o Lula jogou futebol, não jogou futebol, se faz isso, faz aquilo. Não. É o Comando Sul que cuida, que substituiu a antiga coisa das Américas. Escola das Américas. Escola das Américas. Exatamente. Substituiu, multiplicado por 10, a Escola das Américas. Lá tem informação sobre o Lula. Agora, Kikatsu, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército dos Estados Unidos podem querer saber a respeito do Lula. Sabe? É muito saboroso, ainda é muito pouco, é a cabeça de um iceberg. Alfinete. O pouco que se vê ali, dá para perceber que debaixo desse angu tem carne. Ou seja, aí tem um outro livro. Deixa o Joaquim fazer uma questão. Você vai pegar tudo, hein? Peraí, vamos só distribuir. Fala, Joaquim, por favor. Tá certo. Não, eu queria perguntar para o Fernando Moraes, que não sei se você lembra, Fernando Moraes, muitas fake news que surgiram a respeito do Lula, quando ele estava surgindo o fenômeno Lula, grande líder operário. Que ele era agente da CIA. Isso. Exatamente, é isso que eu ia perguntar para você. Diziam que ele era agente da CIA, tinha a casa do Morumbi, a casa do Guarujá, e uma das coisas diziam, não, o Lula é agente da CIA. A gente ouvia isso. Se de alguma maneira você vai abordar isso no seu livro... Sim. Sem nenhuma dúvida. E eu sei até qual era o grupo, qual era a tendência, a corrente, que sustentava a versão de que o Lula era agente dos Estados Unidos. Era mentira? Criar fake news? Hein? Como é que nasceu essa história, Fernando? Como é que nasceu isso? Conta pra gente. Você no comício, você fala, sabe, põe meia dúzia de pessoas ali dentro, dizendo, olha, toma cuidado com esse barbudo, que parece que ele é agente da CIA.
porque ele ao mesmo tempo que ele negocia com o peão, ele negocia com o patrão também. Ele ele foi tomar uísque com o Bardella, sabe? E, ao mesmo tempo, era isso. Agora, se a gente for olhar para trás, você vai ver que tinha muita inveja do Lula no começo, sobretudo no começo da carreira dele, porque as pessoas se consideravam, bom, eu tenho diploma, eu tenho isso, eu sei ler, escrever, eu falo inglês, falo francês, e por que ele que é o cara? Então, mesmo depois que o PT surgiu, sabe, tinha muita gente que dizia, mas por que esse cara é que virou o cara? Se eu tenho curso superior, se eu tenho diploma, se eu falo francês. Então, esse negócio de que ele era agente da CIA, é até bom agora sair essa quantidade de coisa que ficaria extremamente contraditório alguém, a CIA, grampear um agente dela própria. Pois é. Eu vou passar para a Andréia aqui, Fernando, mas vou levantar uma questão também para somar a dela, que é a seguinte, quer dizer, essas informações são aqueles memorandos diplomáticos, né, quer dizer, que os diplomatas mandam, e eu quero te perguntar também quais eram as fontes da Embaixada dos Estados Unidos, se eventualmente jornalistas brasileiros colaboravam com a Embaixada. Mas vou passar para a Andréia também fazer uma questão. Diga, Andréia. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Primeiro, Fernando, só vou lembrar que eu me formei em História em Mariana, então morei em Mariana, então eu sou quase uma marianense. Eu tenho ali 2 pés em Mariana, então isso me deixa aqui muito feliz, porque me traz uma memória afetiva. Eu também. Mariana é muito bom, né? Eu quero trazer as perguntas do público, viu, Léo? O Júlio César Beraldi perguntou se os documentos vão atrasar a segunda biografia do Lula. E o Cláudio Alves perguntou qual é o documento mais antigo que você tem com relação ao que já foi entregue a você, que você já conseguiu ali pontuar. E aproveitando, então, Fernando, essa pergunta da Cássia, né? Quer dizer, quem dava as informações? Perfeito. Diga lá. Não é possível ainda saber, só vou saber isso a hora que eu receber, porque, eu não sei se eu já falei, a legislação americana diz que depois que você cumpre todo esse calvário que eu passei por ele, a instituição tem obrigação de te passar os documentos em 20 dias, prorrogáveis por mais 20 dias. Portanto, como agora tem os 15 dias que eles me deram, eu acho que mais um mês aí eu vou ter esse material. E só aí eu vou poder saber se é informação diplomática ou se é informação de agente. Em geral, quando é informação de agente, pela minha experiência de trabalhar em papel de ordem de segurança, eles cobram, eles tapam o nome do agente por razões óbvias, enfim, não entregar o Araponga. Com relação ao prazo, não acho que vá atrasar muito o livro, não, até porque o prazo é muito curto. Dentro de 2 semanas, 3 semanas, um mês máximo, eu vou ter esse material na mão e aí vou largar as coisas que eu faço aí para garantir o supermercado Nescau das Netinhas e vou concentrar o meu trabalho no livro, porque, na verdade, eu nem estive tão preocupado assim com a entrega do livro, porque eu não pretendia entregar enquanto eu não recebesse o material dos órgãos de segurança. Agora eu estou tranquilo com relação a isso. Marcelo. Fernando, deixa eu aproveitar e fazer uma questão que talvez até você já tenha feito
no primeiro volume. Você buscou essas informações sobre o Lula nos órgãos de segurança aqui do Brasil? Eu te pergunto isso porque o Hélio Doyle, lá em Brasília, foi pegar as informações dele e descobriu que vigiavam o Lula e aparecia, inclusive assim, estiveram reunidos na casa do Sadenberg, Hélio Doyle, Marcelo Auler, não sei quem, aí dizia a placa do carro da gente, aonde era que morava, onde que não morava. Você fez isso com relação ao Lula? Fiz isso. Parte do material, por causa da estrutura editorial do livro, parte do material eu usei já no primeiro volume e parte eu vou usar agora. Porque tem coisa que eu levantei em Brasília, a porta do New York Times, imagina. Aquele que entregou o Bolsonaro dormindo 2 noites na Embaixada da Hungria. E ele é um especialista em fuçar esse tipo de coisa e me mandou um enorme material, mas eu já tinha usado antes, no volume 1, já tinha usado arapongagem em cima do Lula. Desde a arapongagem dessas secretas até a arapongagem escandalosa na porta da casa dele, quando ele estava para ser preso. Teve um dia, tem uma passagem engraçada que o Lula disse que os colegas dele resolveram ficar com o saco cheio daqueles caras estacionados na porta da casa do Lula o tempo todo e que resolveram jogar um galão de querosene em cima da perua, lá da Veraneio, onde estavam os caras, jogar um galão de querosene e tocar fogo com eles lá dentro. E que o Lula falou, não faz isso não, que vai piorar a situação. Se vocês incendiarem enfim, tocar fogo dos tiras que estão aí, isso só vai piorar. Vai desde de campana na porta de casa até gente contando, eu transcrevo trechos de camaradas que, dentro do sindicato, funcionavam como se fossem Arapongas. Não precisa ir muito longe. No dia da prisão do Lula, dentro do sindicato, eu estava dentro do sindicato e estava cheio de gente de blog independente, disso, daquilo, cada um com um telefonezinho, fazendo foto. Ali do ambiente, aquele negócio de entrega, não entrega, não entrega. E o pessoal o pessoal do sindicato achava que aquilo ali era absolutamente seguro e como é que chama o prefeito de Osasco, candidato à reeleição agora? O Emídio? O Emídio estava, em nome da negociação, na sede da Polícia Federal e uma mulher, uma agente, vira-se para ele e diz o seguinte: como é que está a situação lá no sindicato? Ele diz, tranquila, absolutamente tranquila. Ela fala, então vem aqui ver. Ela tinha um notebook com 8 janelinhas, cada janelinha daquelas era um agente da Polícia Federal dentro do sindicato, filmando, inclusive, o almoço da família Lula. Fernando, já que você tocou na prisão do Lula, eu quero pegar um ponto. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, gente. É o seguinte, essa descoberta que você fez reforça a percepção de que o Lula foi um prisioneiro do Império, de que a Lava Jato foi um enclave estadunidense no Poder Judiciário brasileiro? Olha, tudo indica que sim.
Hoje seria leviano afirmar isso com tanta segurança, mas os indícios empurram nessa direção. Nessa direção. Ô, Fernando, eu queria até complementar a pergunta, se o teu livro, o teu trabalho já de pesquisa, aborda a questão do petróleo, do que é que se a própria monitoramento do Lula tem relação com o petróleo, e como foi que a disputa pelo petróleo brasileiro, o pré-sal, interferiu, os americanos já tinham interesse nisso, na prisão do Lula. Já faz parte, já escrevi, já faz parte. O que você pode contar para nós, Fernando? Pô, se eu contar para vocês, ninguém compra o livro, eu vivo disso. Isso é apenas para aguçar, mas tem essa relação. Sim, nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. É visível. E olha, antes de eu receber o material de Washington, pode ser que melhore. Certamente. Ô, Fernando, essa questão, efetivamente, quer dizer, só esse material que você vai receber já daria um livro à parte, além do que você já está produzindo. Olha, eu pensei nisso. Na hora que eu vi o volume, que eu vi 3.000 páginas, eu falei, bom, 3.000 páginas é 3 Chateaubriand, sabe? Mas eu acho que não é legal com o leitor. Eu assumi um compromisso com o leitor, sabe? De fazer um livro que vai contar a história dele até um determinado ponto. Eu não posso, de uma hora para outra. Eu pensei em fazer um livro à parte, sem edição. Simplesmente traduzir e publicar, traduzir e publicar, traduzir e publicar. Podia dar um tijolo de 1.000 páginas. Mas eu fiquei pensando, mas não é isso. Eu quero trabalhar, eu quero editar, eu quero bordar, eu quero fazer de uma maneira que o leitor se sinta seduzido pelo que ele está lendo. Você não acha, Fernando, que esse material pode ser uma espécie também de trabalho colaborativo, como se fosse uma coisa do tipo Wikileaks ou Vaza Jato, você abrir na internet para todos os jornalistas? E pode outra coisa também que me passou pela cabeça, virar um filme. Virar um filme, uma minissérie de streaming, o que for. Agora, vai depender, eu estou falando isso porque eu espero que seja. Porque, no fundo, sem ver esse material, é leviandade dizer. Sabe? Pode ter muita bobagem ali. Pode ter muita bobagem. Você sabe disso. Você sabe, a gente sabe aqui dos arapongas brasileiros. Eu lembro que, na nossa época, as pessoas diziam o seguinte: o esforço maior que o SNI faz é o esforço de recortagem. Cortar jornal. Pegar jornal, recortar, grudar, recorta, gruda. Ô, Fernando, mas uma questão é o seguinte, no seu livro do Olga, você já trabalhou com informação de arquivo dos Estados Unidos ou não? Conseguiu naquela ocasião? Eu trabalhei com informação de arquivo do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. O Giocondo Dias. Isso é um negócio do cacete, um negócio que vai sair agora, vai sair estão fazendo um documentário a meu respeito, a HBO, e tem essa passagem que é muito engraçada. Eu precisava ir aos Estados Unidos falar com o pessoal do Partido Comunista americano. Que ano foi? Foi um ano em que a candidata a presidente foi a Angela Davis, presidente pelo Partido Comunista. E aí eu não tinha porta, não tinha como bater lá. E aí alguém me falou, fala com o Giocondo gosta de você, você não é do partidão, mas você é simpático e tal, papapá. Bom, fui lá e bati na porta do Giocondo. Falei, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo um livro sobre a primeira mulher do Prestes,
E tem aqui um pedaço que não está em arquivo norte-americano, está nos arquivos do PC americano. Ele me fez uma carta para o Gus Hall, que era o secretário-geral do PC americano, dizendo: olha, esse é um companheiro brasileiro, camarada e tal, papapá, está fazendo um livro sobre a primeira mulher do camarada Luiz Carlos Prestes, se vocês puderem ajudar, papapá, me deu. Eu fui com aquilo guardado no bolso. Fui para os Estados Unidos, apresentei a carta para o Gus Hall, ele me abriu os arquivos e tal, papapá, veio embora. O pessoal da produção desse filme, a meu respeito, descobriu nos arquivos da CIA um documento dizendo que eu tinha recebido uma carta do Giocondo Dias e que eu tinha levado a carta para o Gus Hall, secretário-geral do Partido Comunista Americano. Ou seja, esses caras, eles grampearam o partidão aqui, ou grampearam o partidão americano. Fernando, olha só, a presidente Dilma foi espionada pela NSA, a Angela Merkel também. Na sua opinião, o presidente Lula, que conseguiu voltar à presidência depois de tudo que passou, pode estar sendo monitorado os celulares do governo, da presidência, dos ministros? Como é que você vê a segurança cibernética do Brasil nos dias atuais? Eu acho que pode, sim, nesse momento que a gente está aqui conversando, ele pode ser. Ele tem uma vantagem, ele fala muito pouco no telefone, né? Mas não resolve o problema, porque chega uma hora que tem que falar. Então, não é mais o tempo do doutor Tancredo, que não tinha celular. Tancredo só falava de telefone público, de orelhão. Com quem quer que fosse, podia falar com o presidente dos Estados Unidos. Ele ia para o orelhão e falava dali. Hoje em dia não tem mais jeito. Isso aqui que a gente está fazendo, é evidente que tem um general Heleno lá gravando a nossa... A BIM paralela. Uma BIM paralela, exatamente. É muito interessante, né, você ter feito essa descoberta no momento da BIM paralela também, né? Em que você tinha um governo de traidores da pátria com uma BIM paralela. O governo está desenterrando uma BIM paralela no momento em que a gente desenterra uma BIM verdadeira lá nos Estados Unidos. Mas é interessante também que é uma característica da Guerra Fria, esse tipo de arapongagem também, né? E você vê que é um comportamento, não é? Acabou a Guerra Fria, nós ganhamos. O Sul Global ganhou a Guerra Fria. Acabou. Você perguntar o que é o Sul Global, é mais fácil você responder o que não é o Sul Global. É Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Europa Ocidental e Oceania. E acabou. O resto somos nós. Vamos ganhar. Calma, Fernando, calma. Muito cedo para cantar vitória ainda. Deixa. Fernando, você já contou para o Lula essa descoberta desses documentos? Você já teve chance de falar com ele isso? Não, porque eu recebi isso ontem, na verdade, esmiuçado. E como eu não quero falar sobre isso por telefone com ele, eu estou com a esperança de que ele venha passar o fim de semana em São Paulo, e se vier, eu vou lá levar para ele. Então tá importantíssimo. Uma pergunta acho que importante é o seguinte: o Lula foi espionado quando era presidente, assim como a Dilma? Eu tenho quase absoluta certeza. Não ponho minha mão no fogo porque eu uso minha mão para escrever. Mas, olha, basta você olhar a história dele, os governos dele, não tem por que não. Eu não tenho nenhuma dúvida de que tenha. Imagina se, numa situação de crise infinitamente menor do que as que o Lula atravessou,
Eles grampearam a Dilma. Eles grampearam o presidente da Petrobras. E o Lula chegou no poder já com a fama de esquerda, né? Já chegou queimado junto a eles. Era comunista. Você tem que botar... Se o Fernando Henrique era social-democrata, devia ter aí uns 10 agentes cuidando dele. O Lula, que era comunista, devia ter uns 30 agentes cuidando dele. Ô, Fernando, só uma curiosidade. Nessa semana eu fui a um almoço no Itamaraty, na segunda-feira, em homenagem ao presidente da Itália. E lá no salão de baixo do Itamaraty tem uma exposição sobre 200 anos de amizade Brasil e Estados Unidos. Né? E esse é o ano do bicentenário. O Jorge Rufino está dizendo: os Estados Unidos são contra qualquer movimento que crie autonomia para o surgimento de um país, nação livre e independente. Na sua opinião, o que os Estados Unidos querem do Brasil, com tanta experiência que você tem como jornalista? Querem riqueza. Riqueza natural. Eles querem lítio, sabe? Eles querem minério. Nunca deixaram de querer outra coisa. Você vai à minha terra, vai a Belo Horizonte. Mariana mora ali perto. Quando eu era menino, morava em Belo Horizonte, tinha uma montanha gigantesca. A Bethlehem Steel levou ela inteira, virou um chapado desse tamanho, sabe? Mas não tem nenhuma dúvida, eles querem nossas riquezas. Querem nosso petróleo. Então, eles vêm com essa conversa: não, o petróleo, daqui a 50 anos, o petróleo não vai ter mais importância. Isso é uma bobagem. Isso é uma cascata para a gente parar de investir na exploração de petróleo. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, mas antes eu vou te dar um recado aí do nosso telenauta. Sim. Nosso telenauta disse que você está perdido, porque o Lula não para de trabalhar, você não vai parar de escrever. Tá? Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual a análise que você, cidadão brasileiro, está fazendo desses 2 primeiros anos do governo Lula? Desse ano e meio de governo Lula? Como é que você está vendo esse governo? É o que você esperava? Está sendo pior? Está sendo melhor? Olha, eu vou falar do que eu apoio. Como eu votei nele, não vou falar mal dele. Política externa brasileira é um exemplo para as futuras gerações. A coragem do Lula de ter a posição que está tendo com relação à guerra da Ucrânia, a coragem do Lula de ter a posição que está tendo sobre o massacre de Gaza por Israel, isso seria suficiente para o voto que eu dei nele. Então, acho que está fazendo uma política externa como o Brasil nunca teve, nem nos governos anteriores dele. Agora, tem coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer, tem pouco dinheiro, sabe? Acho que ele tem que ser... acho que é bom que ele seja duro com o mercado. O Brasil não governa para o mercado, o Brasil governa para dar comida para pobre. Então, não tem esse negócio, não. Sabe, os 4 maiores bancos brasileiros faturaram 29 bilhões de reais no último trimestre. Pintar macaco, rapaz, isso aí é agiotagem. Isso é agiotagem. Sabe? Isso não poderia ser permitido por lei. Banco não fabrica um parafuso. Banco não cria uma vaca. Banco não planta um pé de couve. Nada, é só agiotagem. Empresta para o Joaquim a 10% e toma da Andréia a 2%. Sabe? É isso. Não tem. Então, agora vem essa gente, Faria Limer, vem banqueiro dizer que deve fazer assim, deve fazer assado. Tem que fazer do jeito que for bom para
os pobres, sabe? Para as pessoas que votaram nele. E eu acho bom que ele esteja tendo coragem, inclusive, de enfrentar choques dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo. Nosso tempo está estourando aqui, não sei se alguém quer fazer uma pergunta final, a gente agradece demais ao Fernando, mas só passar para uma última aí do Joaquim ou da André. Diga lá, Joaquim. O que eu perguntar, Fernando, que é o seguinte, nós tivemos em 64 o golpe pelos militares, tivemos o 2016 por uma associação do judiciário com o legislativo, com apoio da mídia. A mídia apoiou em 64 também. Onde é que nós devemos ficar de olho? De onde você acha que pode vir mais um ataque contra a soberania do Brasil? Já que nós sabemos, tanto 64 quanto 16, a questão do petróleo tem a ver com os Estados Unidos. De onde pode vir? Onde é que a gente tem que ficar atento? Do capital financeiro. O inimigo do Brasil hoje é o capital financeiro. Eu costumo dizer, muito costumava, quando eu tinha o falecido nocaute, eu costumava dizer: a família Marinho e as organizações Globo são inimigas do Brasil, dos brasileiros, e assim devem ser tratados. Eu, hoje, diria que os bancos, que o Banco Itaú, o Banco Santander, o Bradesco e o outro, falta mais um aí. Agora está entrando um novo aí, BCG Pactual, BTG Pactual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a minha opinião é essa. O inimigo do Brasil hoje é o capital financeiro. O inimigo do povo brasileiro é o capital financeiro. O inimigo do Lula é o capital financeiro. André, para a gente fechar. Os nossos leitores estão pedindo mais Fernando de Moraes no 247. Temos que trazer outra noite. O Fernando vai voltar. Sucesso, quando ele acabar o livro aqui, ele vai ser cativo. A gente vai reabrir aqui um ringue do nocaute. Inclusive, é isso que eu trazer. Vou trazer aqui os comentários, aqui, os superchats, mas, Fernando, depois o chat está aqui, muito feliz com a sua presença, e muita gente pedindo, com saudades, do nocaute, uma memória afetiva muito legal. Então, deixa aqui o recado, muita gente falando sobre o nocaute. E eu também assisti. Eu vou então ler aqui os comentários, os superchats. O Felipe Tavares: os Estados Unidos é contra a Petrobras desde que ela foi criada por Getúlio Vargas. Eles são contra o programa Núcleo Brasileiro. Na verdade, os Estados Unidos são contra tudo que é estratégico para o Brasil. O Pedro Antônio Cândido falou: amanhã Lula estará em São José dos Campos. Venha, Fernando Moraes. Ó, já tem um convite para você. Muito bem. A Maria Bernardes, grande Fernando Moraes, saudades, meu querido. Então, dado aqui o recado da Maria, muito obrigada. A Olivia Hessler: qual o papel do juiz ladrão no caso da espionagem? O juiz ladrão. Quer falar do juiz ladrão um pouquinho, Fernando? Ei. Quer falar um pouquinho? Será que vai vir alguma coisa sobre o juiz ladrão, né? Eu espero que venha, espero que vá para a cadeia. Vá para o xadrez, vá para a papuda. Um bom lugar para o juiz ladrão terminar a sua carreira brilhante, ele que ia ser presidente da República, é terminar seus dias na papuda. E terminando, o último superchat é do Dalmei Erlan. Muitos que atuaram nos serviços de informações da ditadura deliravam. A máquina de propaganda era pesada, até sombra era vermelha, macartismo puro. É nesse sentido que eu coloquei até a questão mesmo da Guerra Fria, né? Essa relação ali meio realmente paranoica, né? É isso. Tá bom. Muito obrigado, a você mais uma vez. Obrigado, foi muito bom, muito legal. Abraço forte. Obrigado. Boa noite, gente.